Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino remoto. Eu sou a professora Valéria Bezerra. Bom, queridos, hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, mas que continua no campo do nosso assunto de eletrostática, que é o conceito de campo elétrico, né? Nós já vimos os princípios da eletrostática, vimos, que quando duas cargas interagem ou mais, nós temos aí ação de uma força elétrica. Agora nós vamos ver de onde, né, que nós temos aí a produção, o surgimento da ação dessas forças, né? Por que quando duas cargas estão próximas umas das outras, elas interagem, né? Qual é o motivo? Por que que isso acontece? E aí nós vamos ver que o conceito de campo elétrico, ele vai explicar essa origem. E é o que nós vamos ver hoje, introduzindo esse conceito, tá? Vai ser, como eu falei para vocês, vai ser uma introdução. Inclusive, eu vou recomendar também que vocês assistam a videoaula da plataforma Explicae, mas, caso vocês não consigam acessar, vocês vão ter aí essa videoaula para ter aí uma introdução, uma noção desse conceito, dessa grandeza que nós vamos trabalhar, tudo bem? Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, que eu escolhi para ser a nossa representação, ela fala bastante como é que nós vamos imaginar a questão desse campo, tá? Por quê? Porque o conceito de campo elétrico, opa, já começou aqui, sempre dá um bug aqui nas minhas apresentações. Porque o conceito de campo elétrico, pessoal, ele vai desempenhar um papel de transmissor, ou seja, ele vai ser um mediador da interação entre cargas elétricas, né? Então, a gente, primeiramente, para entender o que é o campo elétrico, a gente precisa ter a noção do que é campo, ok? Porque um campo, basicamente, vamos fazer uma analogia, uma coisa bem fácil da gente entender, certo? Campo, como se fosse um campo de futebol. Ali no campo de futebol, o que que você faz? Joga a bola. Então, percebam que a interação dentro desse campo é de ficar chutando a bola para lá e para cá. É claro que para os seus companheiros, né? Se você fosse um jogador de futebol, uma jogadora de futebol, é obviamente que você ia passar a bola para os seus colegas. A mesma coisa acontece quando a gente tem um campo do tipo elétrico, ok? Você vai interagir ali com todos os objetos que também têm interações elétricas, né? Você ali vai sempre estar, né, no caso, querendo interagir com quem ali é do seu lado, ou com quem tem as mesmas características que você. No caso do campo, nós temos aí interações entre cargas elétricas. Então, basicamente, quando nós falamos de campo, a gente está idealizando um ambiente, um meio que vai acontecer ali aquelas interações do tipo elétrica, ok? E esse campo, ele tem delimitação? Sim, assim como um jogo de futebol em que você tem os limites para acontecer as jogadas, você também vai ter uma delimitação quando falamos aí de campo elétrico. E quem vai delimitar, aliás, e quem vai originar esse campo? Esse campo, basicamente, vai ser, né, originado, produzido, melhor dizendo, claro, por uma simples carga elétrica. E essa carga pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, percebam que ao pegar somente uma partícula e essa partícula estar eletrizada, ela vai produzir um campo ao seu redor. Como vocês veem aqui na imagem, ó, nós temos uma carguinha positiva que vai produzir aí um campo de quê? Um campo de interações elétricas ao seu redor. E aí nós, como modo de mapear esse campo, representamos aqui por linhas orientadas, seja ela positiva, seja ela negativa. Então, quando eu falo de campo, basta eu ter uma carga eletrizada para que eu possa aí
né? No caso, olhar ou, no caso aí, entender que existe essa delimitação, esse campo elétrico, ok? Então, por que que ele desempenha o papel de transmissor? Bom, eu já entendi, professora, que basta uma carga para eu produzir um campo, né? Mas como é que vai ser esse transmissor de interações? É justamente por isso. É como se essa carga aqui, essa carguinha estivesse mandando sinais para interagir, né? Esses sinais a gente mapeia, ok? E aí é que está a questão dela ser a transmissora de informações, porque a partir desse campo eu vou ter aí justamente essa transmissão de informação de natureza elétrica, né? Então, quando eu tenho aí uma carguinha, eu produzo um campo elétrico que, consequentemente, vai ter uma região em que vai acontecer a mediação de interações, ok? Então, aí, quando eu coloco uma segunda carga, eu já vou ter uma interação. Mas eu precisei aí de duas para produzir um campo? Não, eu só precisei de uma. Uma é o suficiente para eu delimitar uma região em que pode acontecer interações elétricas. Esse é o meu conceito de campo elétrico, ok? Outra coisa importante é que, por conta de eu ter esse campo, eu posso ter aí uma resposta, né? E essa resposta é justamente a nossa força elétrica. A força elétrica é uma resposta ao campo elétrico, né? Podemos dizer que a força elétrica ela é uma consequência de um campo elétrico. Então, por isso que quando nós temos aí duas carguinhas, o que que vai acontecer? Como essas duas cargas estão dentro de um campo, ela vai aí ter uma consequência. E essa nossa consequência, essa nossa resposta é a força elétrica, certo? Então, esse é o conceito. Como é que eu faço para representar o campo elétrico? Como é que eu faço para delimitar minha região? A gente tem várias maneiras de delimitar, depende do que eu quero representar. Se eu tiver uma carguinha do tipo positiva, a gente representa o campo elétrico por linhas orientadas. O que são linhas orientadas, professora? São essas setinhas aqui que vocês estão vendo, ó. E toda representação de um campo elétrico, tá? Ela sempre vai ser representado, no caso, se for de uma pequena partícula, e partícula nós temos aí a representação como esferas, que são simétricas, então as linhas elas vão estar sempre na direção radial. Professora, o que é direção radial, professora? Direção radial é quando você desenha essas setinhas aqui, sempre alinhadas com o raio da circunferência, no caso aí, o raio da nossa esfera. Então, percebam, ó, que se eu for desenhar as linhas orientadas, ó, ela está sempre, né, alinhada com o raio. E ela é radial porque eu vou representar essas linhas aqui, ó, sempre ao redor da minha esfera, né? No caso, ao redor da superfície da esfera. Então, essas linhas orientadas, elas vão ter aí que estar ao longo dessa minha partícula positiva, desse meu corpo positivo, e, claro, né, toda a superfície, por eu ter aí somente uma esferinha, toda essa minha superfície, ela vai contribuir para produzir o campo ao redor, né? Como se ela estivesse mandando uma informação nessa região todinha, né? Olha, eu estou aqui. Até que ponto ela vai dizer estou aqui? Até onde eu coloco aqui, ó, toda essa minha região, tá? E a diferença é que essa região que ela pode, ela tá limitando aí, ela pode ser infinita ou, né, no caso, ela pode ser aí delimitada. Então, o campo elétrico, por exemplo, ele pode alcançar aí regiões, ele pode ter áreas bem grandes que a gente diz que ele tende para o infinito. Por quê? Percebam que as linhas são bem abertas, uma vez que sai, né, do
campo, uma vez que sai da minha esferinha, ela aí aponta para uma direção, e essa direção aqui, ó, não... que a minha setinha não aparece. Uma vez que eu desenho aqui nessa direção, então significa que ela pode seguir aí infinitamente ao longo dessa direção. Assim como eu pego essa outra setinha aqui, falando a direção que esse campo vai, né, no caso, percorrer por conta dessa carguinha aqui presente, e aí, como ela não tem aí fim, né, ela está aqui sendo representada nessa direção, ela pode percorrer aí até infinitamente, né, no caso aí, essa trajetória, beleza? Mas temos um porém aí. Se eu tenho um campo elétrico que é produzido por uma carga positiva, eu tenho que me lembrar do seguinte, que eu vou ter que fazer essas linhas orientadas e que nós vamos chamar essas linhas de linhas de campo. E essas linhas de campo de uma carga positiva são linhas que se afastam da minha carga fonte, que é ela que produz o campo, ok? Agora, se eu tiver uma carga do tipo negativa, eu vou ter que as minhas linhas de campo, percebam aí, elas vão ser de aproximação, elas vão ser, eu tenho que desenhar como se elas estivessem entrando na minha carga fonte, que é negativa. Então, quando eu tenho que representar um campo elétrico por causa de uma carguinha, se ela é positiva, as linhas que eu vou desenhar em torno da sua superfície são de afastamento. Agora, se a carga é negativa, então eu vou desenhar as minhas linhas de campo de modo que elas estejam se aproximando da minha carga, ou seja, que elas estejam entrando, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? A professora tem que fazer essa representação? Tem. Em muitos casos você tem, na maioria dos casos, na verdade, porque futuramente nós vamos ver o quão isso é importante, principalmente quando falamos aí de máquinas elétricas, geradores, transformadores, eles são de suma importância, ok? Então, a gente não só define aí, né, a região que tem aí campo elétrico, a gente também pode definir um valor numérico da sua o quê? Intensidade, claro. O quão esse campo elétrico é mais ou menos intenso naquela região. Eu tenho como definir isso, e existe uma definição matemática para isso. Então, mais uma vez, para eu ter um campo elétrico, basta eu ter uma carga, né? Mas, professora, só uma carga? E se eu tiver 10 cargas? Então, você vai ter aí um conjunto de cargas que vão te dar um campo resultante. Então, como a gente está iniciando, tendo uma introdução, vamos para o mais básico, né? Vamos pegar só uma carga e ver como ela produz só um campo dela, tá? Se eu tivesse duas, eu ia ter que olhar para as duas e fazer um campo resultante. Então, já começa aí a aumentar a complexidade. Então, a gente olha só para o básico, né? Que é o que a gente quer saber de início. Então, essa carga aqui, eu sei que ela vai produzir um campo elétrico, né? Ela é carga negativa, então aqui vai ser aquela linha de campo de aproximação, entrando na carga, podemos dizer assim, tá? Só para relembrar, não que elas estejam entrando, é a representação de linhas se aproximando, tá bom? Mas para facilitar, a gente fala que está entrando. Mas um campo elétrico, para ele ser medido, precisa ser sentido. E eu preciso, então, de uma carga de prova, porque, lembrando que o campo elétrico, ele é um mediador de interações. Então, eu preciso de uma carga de prova para que eu tenha o quê? Uma resposta, e essa resposta seria a minha força elétrica. Então, a partir desse conceito, nós definimos matematicamente, claro que isso daqui já é um resumo, do que é o campo elétrico. O campo elétrico, então percebam, para eu medir esse campo elétrico, eu preciso, né, de uma carga de prova que, consequentemente, vai me dar como resposta uma força elétrica, tá? Em resumo,
o que nós podemos verificar é que se eu tiver uma força elétrica e dividir pela carga de prova, pelo valor em coulomb da carga de prova, eu vou achar esse campo elétrico. Professora, como assim, professora? Como é que essa equação surgiu assim do nada? Não, ela não surgiu do nada. Foi um valor experimental, né? Foi uma descoberta experimental. Fizeram aí vários testes, colocaram uma carga como sendo, né, a carga fonte do campo elétrico e sempre analisaram a partir de uma carga de prova. Por que que é carga de prova, professora? Porque é ela que vai sentir a ação do campo elétrico, é ela que vai ser inserida dentro de um campo. Então, por isso que é de prova, para provar que existe campo elétrico, certo? E, consequentemente, quanto maior ou menor for a interação, a intensidade da força também vai ser modificada. E, experimentalmente, definir o que é a razão da força elétrica, razão é uma divisão, tá, gente? Pela carga, ela vai ser justamente o meu campo elétrico, tudo bem? Mais uma vez, o que que é cada terminho aqui, tá? O E é o vetor campo elétrico. Percebam que eu estou falando vetor, ou seja, nós temos uma grandeza vetorial que precisa de intensidade, que é o valor numérico, módulo, que é o vetor, módulo não, né? Módulo já é o valor numérico. Direção, que é o vetor, e sentido, que também é o vetor. Ou seja, todas são grandezas vetoriais, tá? Força elétrica, né, resultante, porque se eu tiver mais de duas cargas, né, no caso, se eu tiver duas cargas de prova, por exemplo, eu vou ter aí várias forças. Então, eu vou ter uma força elétrica resultante, ok? Ou se eu tiver duas cargas fontes, aí eu também vou ter uma força elétrica resultante, ok? E que é a carga de prova, que eu já falei para vocês, né? Que é aquela carga que precisa aí estar dentro do campo para provar que existe campo, então ela é chamada de carga de prova, tá bom? Qual é a unidade do campo elétrico, representado pela letra E? Perceba que um campo elétrico, ele é letra E maiúsculo, tá? A unidade é Newton por Coulomb, né? Já está falando aqui, ó. Quem é a força elétrica? Newton. Quem é a quantidade de carga, que é o Qzinho? Coulomb. Então, nada mais justo que a unidade aí do campo elétrico ser Newton dividido pelo Coulomb, ok? Opa, passei aqui. Bom, gente, no mais, é só uma introdução mesmo que eu estou fazendo, tá? Sobre esse conceito de campo elétrico. Então, no mais, gente, eu vou dar as orientações para vocês assistirem também a videoaula com exercícios, né? A gente vai resolver exercícios sobre esse assunto lá para frente, tá? Eu comentei sobre o campo elétrico porque a questão, né, de resolução de exercícios, ela é muito parecida com a resolução de exercícios de força elétrica, então já até auxilia aí no entendimento, tá bom? Desejo aí um ótimo dia para vocês e uma boa diversão nos estudos. Até mais.